A gente conversa. Bom, estou aqui, hoje é dia 13 de setembro de 2016, estamos aqui mais uma vez no Uber com o Márcio e nós estamos aqui conversando e eu fiquei com vontade de fazer uma entrevista com ele porque é a primeira vez que eu pego um taxista que agora está no Uber, né? Então eu queria saber, vou perguntar para ele como é que está essa... Por que ele resolveu vir para o Uber? Como é que ele está pensando? Márcio, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, cara. Como é que foi essa história, essa passagem de... Você falou que você continua taxista e está no Uber. Como é que foi essa passagem para o Uber? Como é que você decidiu essa história? Eu no meu caso, eu digo que continuo taxista porque eu sou taxista de muitos anos. Completaria agora já, apesar da minha aparência, 32 anos trabalhando com táxi e sempre gostei muito de trabalhar com táxi. É um cara rodado, né? Conheço bastante e peguei várias fases do táxi, várias fases difíceis de entrada de metrô, entrada de frescão, entrada de van, que sempre falaram que o táxi ia acabar e nunca acabou, sempre resistiu. Mas só que agora veio uma coisa diferente. Eu não pensei só na perda do táxi, enquanto o Uber que me tirou do táxi. Para mim foi a tecnologia que me tirou do táxi. Porque eu vi que os aplicativos, hoje em dia, estão tomando conta de tudo. E quando o táxi, depois da última passeata, fez aquela que eu achei que foi um tiro no pé, que eu estava num táxi ainda, e fez aquilo tudo, caiu muito o número de passageiros, E eu acompanhei a rede social e vi que muita gente estava muito chateada com os taxistas. Uma parte com razão, infelizmente por causa dos maus motoristas, sendo que a grande maioria são ótimos motoristas. Mas que a minha renda caiu muito, eu pagava diária e já estava numa situação que não conseguia nem pagar a diária nem a manutenção do carro e resolvi migrar para o Uber e experimentar. Fiquei um tempo nos dois, até que chegou um certo momento que eu tomei a decisão de continuar no Uber, entendeu? Mesmo ganhando menos, que hoje eu ganho menos, mas consigo ganhar alguma coisa. Peraí, vamos entrar aqui numa matemática dessa história. Você está falando aqui para mim que você tinha uma diária. Quanto é que você pagava de diária? Eu pagava na época R$120. 120, um carro direto, 120 reais. E hoje esse carro é próprio ou você aluga? Esse carro é próprio. Então, mas você comprou o carro ou você já tinha o carro? Não, eu já tinha o carro. Esse carro é da minha esposa. A minha esposa tinha esse carro e eu trabalhava com o táxi que eu alugava. Então, na verdade, você uberizou a tua esposa, né, cara? Praticamente ela é minha patroa agora. É que nem lá em casa, cara. Quem manda é minha mulher, sempre falei isso. Não, ela já mandava antes, agora além de mandar... Além de mandar, ela ainda controla o carro, controla, né? Tudo, GPS e tudo, não tem como, né? Não tem como. Deixa eu falar uma coisa, cara. Você falou um negócio, eu já vi que você é um cara que tem uma capacidade de reflexão acima da média. Porque o que acontece? Quando você me fala e você consegue ver que o problema não é o Uber, é a tecnologia, é um salto quântico de pensamento. Eu vou explicar por quê, Márcio. Você, na verdade, está conseguindo ver que a maior parte das pessoas não estão conseguindo. Porque vai chegar, depois do Uber, vem o Tuber. E depois do Tuber vem o Shuber. Vem o Aber. Entendeu? Porque o que vai acontecer? Porque as pessoas vão criar coisas que vão na sequência. Otimizar os serviços. Então tem uma coisa aí que eu queria te perguntar, que é o seguinte: você falou dos taxistas, todos os taxistas, etc. E eu não estou tirando a história do taxista. Eu escrevi um artigo hoje falando exatamente sobre essa questão do controle. O que acontece, na minha opinião, e eu queria saber da sua opinião, que é o seguinte: no momento que eu coloco um passageiro atrás do motorista e ele vai avaliar cada motorista, e o motorista, se não tiver uma determinada avaliação, se ele não tiver um determinado tipo de conduta, ele vai sair da plataforma, isso não é a grande diferença? Como é que você vê essa história? Esse eu também acho um grande diferencial. O que acontece? Eu vejo, assim, no caso futuro, nesse caso, vamos falar desse assunto específico, que é da avaliação. O grande problema que nós tínhamos como taxistas é que quem trabalhava em associações, quando eu trabalhava, ainda tinha uma certa controle de comportamento. O cliente tinha onde reclamar, quem trabalhava em cooperativa. Só que as punições
não eram tão fortes como é no Uber. Porque no Uber, simplesmente, se você tratar mal um passageiro, ou se você fizer uma coisa muito errada, você pode ser desligado da plataforma instantaneamente. É um controle que eu acho bom. Por quê? Porque eu, como taxista e amante do táxi, sou um taxista, eu nasci no táxi, meu pai era taxista, então eu vivi minha vida toda no táxi. Então você não é um taxista opcional, você é um taxista por... Não, por prazer, por raiz. E eu trabalhei em banco durante 15 anos, mas nunca larguei o táxi, fui bancário durante 15 anos, nunca larguei o táxi. E o táxi, eu sinto falta de trabalhar no táxi, estou aqui, mas sinto falta. Então, qual é a diferença que você vê assim do táxi para você estar aqui comigo agora? Eu não sei o que é. Que é a sensação de estar com aquele negócio amarelo em cima de você? Aquele amarelo, o relógio. Você é mais, supondo, aqui eu corro alguns riscos, porque supondo, se eu entro numa comunidade com táxi, é uma coisa. Se entra numa comunidade com carro particular, nesse aspecto, é outro. São vários aspectos, por isso que eu estou falando que o contexto é muito grande. Mas em questão, e você perguntou tirando essa questão da comunidade, não tem diferença, é uma questão subjetiva, não é? Subjetiva, mas que já está entranhada. Sai desse corpo que não te pertence, é isso? Isso, mais ou menos isso. Mais ou menos isso, são 32 anos, eu comecei com... Entendi. Comecei com 20 anos de idade, eu estaria fazendo agora, estou com 52 anos de idade, estaria falando, e sempre senti falta do táxi, sempre senti falta, trabalhei em outras coisas, tive outras profissões, mas o que acontece? Eu acho que vai chegar um momento que a própria prefeitura vai ver que esse tipo de avaliação é importante, porque essa relação rápida cliente e o taxista, porque o que acontece é que a nossa profissão só tem, a grande maioria são motoristas bons, mas só que o ruim tem uma propaganda muito maior, entendeu? Então esses que trabalham errado, são a maçã podre no cesto que estraga o cesto todo, entendeu? Porque no meu ponto mesmo, tinha alguns motoristas realmente que eram muito ruins, faziam coisa errada, mas nós tínhamos como punir e controlar. Mas no todo, é muita bagunça realmente. Eu, como cliente de táxi, tenho várias reclamações. Quando eu vi nas redes sociais as reclamações das pessoas, infelizmente eu fiquei muito triste, porque eu não conseguia nem contradizer, porque eram tudo verdade. Quando teve a insatisfação, jogaram tudo pra fora, e verdade. Quer dizer, tinha uma latência, né? Tinha uma latência e tal. Aí você estava falando, queria só detalhar um pouco mais, você acha que foi um tiro no pé dos taxistas? Se você fosse um dirigente sindical dos taxistas e tal, que tipo de atitude você achava que deveria ser tomada? Se eu fosse, eu já até falei com muitos colegas, se eu fosse taxista, eu acho normal a gente reivindicar, mas não acho correto atrapalhar a vida dos outros. Eu não gostaria de estar aqui levando alguém para o hospital e uma manifestação de qualquer categoria ali está impedindo de ir e vir. Então, eu acho que a gente faria muito mais assim presente, apesar do que eu vou falar que nós estaríamos ausentes, mas se todos os taxistas ficassem em casa, apenas ficassem em casa e não saíssem para a rua, era um direito de cada um. De não só, vamos tirar uma sexta-feira de movimento, vamos ficar todo em casa para ver se a população realmente vai sentir falta da gente. Entendeu? Porque viria o outro lado, aí as pessoas viriam também do trabalho do Uber. Uma coisa que me chama a atenção, Márcio, que é o seguinte: as pessoas reclamam, diz que o Uber não paga isso, não paga aquilo, etc. Mas também não está na hora do taxista começar a dizer que ele está pagando muita coisa? Essas fiscalizações todas. Agora o EasyTaxi, que é o queridinho de todo mundo, o aplicativo, também agora tem modelo Uber. Você acredita que o EasyTaxi tem um esquema que você tem que ir até lá no EasyTaxi para ele te aprovar, para você poder dirigir o teu carro? E aí você vê o seguinte: se você tem esse modelo agora dos aplicativos, você não pode pedir para o passageiro verificar a situação do carro do cara, porque o que interessa é o passageiro. Meu irmão, olha, esse cara aqui é um cara novo no EasyTaxi. Esse cara aí, o carro dele está em condições? Me diz aí. Se você me disser, inclusive olhar o pneu dele, eu te dou um desconto de X%. Olha a economia que o cara vai ter e todo mundo vai avançar. Agora que vem o outro lado, uma coisa que eu já pensei muito, já conversei muito com as pessoas. Os aplicativos vêm até para nos ajudar, tá? Se souber ser usado. Se houver mais tarde uma regulamentação, eu já pensei no custo que a prefeitura ganharia muito mais dinheiro. Por quê?
o custo que a prefeitura tem de secretaria para fiscalizar táxi, fazer isso, fazer aquilo, Que não funciona. Infelizmente nós vamos lá, perdemos o dia inteiro e não consegue fazer nada sem dar um cafezinho, sem dar um almoço, e aquele montão de gente lá prepotente, sabe, com a caneta na mão, sabe, só a cada dia mais atrapalhando o seu serviço. Eu, para começar, se eu comprar um carro amanhã mesmo já estou trabalhando aqui. Num táxi eu levo mais de 20 dias com documentação, não consigo fazer nada sozinho, porque nós ficamos na mão dos despachantes, e é aquela secretaria horrível lá que atende. Muitos funcionários são ótimos, mas a burocracia não deixa você, aumenta o custo. Se tivesse, se a prefeitura deixasse que a plataforma, o aplicativo fizesse essa fiscalização, pronto, porque aqui no Uber, se você não tiver um carro em condições, o próprio cliente vai mandar as suas estrelas na sua avaliação e relatar, e vai dizer, a prefeitura não precisaria ter vários fiscais, o próprio cliente seria o fiscal, e você gastaria muito menos e a prefeitura acabaria ganhando mais, porque não precisaria manter uma secretaria enorme daquela. E para a gente fechar o nosso papo aqui é o seguinte, em termos de custo-benefício, hoje para você vale mais a pena para um motorista do Rio tá no Uber ou tá no táxi? Na atual situação, porque a tua situação é específica, você não tinha autonomia e você pagava diária e você também não tinha o táxi. Então eu estou falando no teu caso, porque a gente não pode generalizar. Para você que não tinha carro, não tinha autonomia e pagava diária, o que está valendo mais a pena? Não, quando não tinha a plataforma do Uber, valia mais a pena ainda pagar a diária e trabalhar, porque hoje eu trabalho mais e ganho menos. A única coisa que eu tenho é a tranquilidade de não precisar pagar uma diária. Mas o que acontece com a Uber, que a plataforma cobra um custo para o cliente, favorece o cliente, cobra uma porcentagem muito alta de nós, prestadores de serviço, e nós ficamos com a menor parte, sendo que nós temos o mesmo custo de manutenção de carro, ou compra, aquela coisa toda. Então, teria que ter um meio termo aí. A questão que eu coloco, mas que as pessoas têm falado um pouco sobre isso, questionado isso, eu coloco o seguinte: obviamente que se aparecer o Uber, como a gente estava brincando aqui, já tem o Calife, o Google. E aí começar a apresentar outras alternativas de grana, etc. tal, as pessoas vão migrar. Eu acredito muito na livre concorrência. Na livre concorrência. Então, sabe, se o Uber não tá legal, o taxista vai dizer, cara, eu vou migrar para não sei o que. Aí começa a aparecer problema, que o cara vai querer um taxista do Uber, um motorista do Uber, e aí não vai ter. Aí o cara do Uber vai dizer, não, então peraí, eu vou baixar o meu preço aqui, eu vou melhorar, papapá, e as coisas vão caminhando, né? Concorda com isso ou não? Não, concordo com isso. Eu acho que já está acontecendo isso. Já está acontecendo isso. Já outras plataformas que dão uma condição até melhor para o motorista. Só o que acontece, a Uber ela é mais inteligente do que todas elas. Porque a Uber, inteligente como? Inteligente porque as outras plataformas que estão entrando, elas cobram o motorista para entrar. Elas não têm cliente ainda, ela não tem carro, mas cobram. A Uber está sempre dando incentivo. A Uber, ela gasta para ganhar. Então acho que o grande segredo da Uber é esse. Ela dá incentivo, ela tem motorista. Se o senhor precisar de um carro, vai chegar em 2, 3 minutos, ou no máximo 5. E ela investe nisso. Então ela é mais inteligente que as outras. Está apostando no longo prazo. As outras estão entrando e já começando da forma errada. Se a situação está ruim para todo mundo, está difícil, como você já vai entrar cobrando um cara um valor? Eles estão cobrando para entrar? Estão cobrando para entrar. Como se fosse cobrando um valor, como se fosse um pagamento, uma luva. Cobrando um valor e ela não tem o respaldo você não tem, assim, não tem clientes ainda para cobrir aquilo. Entendi. Entendeu? Sendo que a Uber é o contrário, ela te incentiva a entrar. Ela te incentiva a trabalhar para ela. Isso é um diferencial muito grande. Então, quando o cliente precisa, ele vai procurar quem? A Uber. Porque ela tem o parceiro, ela tem um parceiro que está prestando serviço para ela, para atender o cliente. E as outras plataformas estão entrando de uma forma muito errada. Aqui pelo menos no Rio de Janeiro, né? Estão entrando muito errada, porque a Uber é muito mais inteligente. Isso temos que tirar o chapéu para ela. E o EasyTaxi também está oferecendo Uber agora, não tá? Tá, o EasyTaxi, eu acho que eles já estão trabalhando com carro particular. Então, pelo menos em São Paulo.
A 99 também que nós tínhamos aqui, que era boa, também acho que ela que tá ficando um pouco para trás. Mas uma coisa interessante que eu vejo, assim como taxista, que eu sempre falei, é que se não fosse a Uber, nós ficaríamos também na mão de duas plataformas, a 99 e a Easy. Porque para chegar ao nosso serviço, os clientes passariam pela 99 e a Easy e ficaríamos na mão deles para eles fazerem o que quiserem, entendeu? Porque nós éramos 30 mil motoristas, mas 30 mil inimigos. Poucos, sabe, fazem um serviço. Essas brigas, essas coisas todas. Eu mesmo como taxista, se parasse no aeroporto, no ponto que ele achasse dele, por isso que é muito complexa essa coisa. Me expulsariam. Se tiver uma carrezinha de pipoca ali dando passageiro, vai aparecer logo um dono botando cone, se achando dono e querendo cobrar dos outros motoristas para parar ali, como se ele fosse dono. Entendeu? Existe 100 pontos no Rio de Janeiro de táxi. Se eu não fizer parte de um, não posso parar nos outros. Entendeu? Sendo que todo mundo tinha direito. Então é muito complexa essa coisa. Por isso que eu acho que o táxi perdeu para ele mesmo. Os motoristas de táxi perderam para eles mesmos. Porque são 30 mil táxis, 30 mil inimigos. Bom, galera, então é o seguinte. Tem muito mimimi aí no pessoal falando. É muito mimimi, todo mundo aí falando. Mas ninguém vem conversar com a galera aqui. Bater papo, saber o que as pessoas estão pensando, né? Mas tá aqui na briga, cara. Tá na batalha. Todo mundo na briga aqui, todo mundo querendo correr atrás. Então é isso. Fica ligado aí, hein?